Bom, pessoal, continuando aqui, a gente vai definir agora o que é uma subexpressão regular. Então, uma R é chamada de subexpressão regular se uma dessas três regrinhas aqui é válida. Então, R é igual a R', ou existe uma R1, então que R é igual a R1 estrela, e R' é subexpressão regular de R1, ou se a gente tem R1 e R2, R' vai ser subexpressão regular de R1 e R2, e R pode ser do tipo R1 mais R2, ou R é R1 concatenado com R2, tá? Então, aqui no exemplo anterior, a gente tem várias subexpressões regulares. Por exemplo, o A é uma subexpressão regular, o BC é uma subexpressão regular, o A mais BC também é uma, e assim sucessivamente. Então, vazio, então todas essas, né, subexpressões regulares dessa expressão regular aqui grande, a gente pode separar aqui, dependendo da operação, né? Lembrando que esse aqui representa a concatenação, o fecho estrela e o mais a união. A gente falou no outro vídeo sobre a sintaxe da expressão regular. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a semântica, ou seja, o significado. Então, se a gente tem aqui uma R, né, que é uma expressão regular, então a linguagem denotada por essa expressão regular R, ela vai ser definida pelas seguintes regras, de 1 a 4. Então, se eu tenho uma expressão regular primitiva, que é o conjunto vazio, ela denota a linguagem vazia. Se eu tenho uma expressão regular lambda, né, que qual é a denota que linguagem, tá? Vai denotar a linguagem que contém somente uma cadeia e essa cadeia é vazia, ela não tem nenhum símbolo, que a gente representa por lambda. Se a gente tem um A pertencente ao alfabeto sigma, então o conjunto nessa expressão regular A aqui, ela vai denotar essa linguagem que só tem uma cadeia contendo um símbolo que é o A, né? Ou, se eu considerar R1 e R2 como expressões regulares, né? O que significa R1 mais R2? Então, vai denotar a linguagem, né, da expressão regular R1 unida com a linguagem denotada pela expressão regular R2. Da mesma forma, R1 concatenado com R2 vai ser a linguagem de R1 concatenada com a linguagem de R2. E o fecho estrela, a gente tem um R1 estrela, isso aqui é igual à linguagem denotada por R1 estrela, que é um conjunto de todas as cadeias pertencentes a essa linguagem. Então, no exemplo aqui, como é que a gente exibe essa linguagem, né, denotada por essa expressão regular aqui, a estrela concatenada com A mais B mais lambda, em notação de conjunto. Então, a gente pode separar, né, as operações da expressão regular e utilizar a notação de conjunto. Então, aqui, ó, primeiramente, eu posso, né, realizar a união da linguagem A estrela concatenada com A mais B, unido com a linguagem de lambda. Essa linguagem de lambda, pela regra anterior, a gente viu aqui que é o conjunto que contém o lambda. Por isso que eu usei essa notação aqui. Da mesma forma, eu posso fazer isso para a linguagem de A mais B, representando LA unido com LB. O L, a estrela, eu posso colocar a estrela para fora, né? Denotando a linguagem, né? L, A estrela. A gente sabe que o A estrela seria o conjunto, aqui é a estrela, isso aqui LA vai ser o conjunto A, o LB, conjunto que só tem o B, unido com o lambda. Então, a estrela quem que é? Vai ser lambda, um A, dois As, três As e assim sucessivamente. Quem é o conjunto A unido com B? O conjunto AB. Lembrando aqui, ó, pessoal, não falei, mas contido de concatenação também a gente concatena. Então, eu tô concatenando esse conjunto aqui com o conjunto AB. Então, eu tenho que usar o lambda aqui, com A que vai dar o A, e o lambda com B, que vai me retornar B. Primeiro A com o primeiro A daqui vai me dar A, o primeiro A com o segundo B, AB. E aí, por aí vai. A, três As, A, B, com Bzinho no final. Unido com lambda. Então, aqui, ó, o lambda desaparece porque eu estou concatenando, né? Mas quando eu faço união aqui com esse conjunto, ele reaparece. Por isso que eu tenho essa diferença aqui, ó.
Eu faço essa união com o lambda, ele some aqui, porque eu concatenei esses dois conjuntos e me retornou esse conjunto aqui. Mas unido com o lambda volta, e aí essa é a notação do conjunto dessa linguagem. Algumas simplificações, pessoal, que eu venho falando desde o início da aula, só para facilitar a nossa vida. Então, se eu tenho uma expressão regular R1 estrela, né, a gente deveria usar o parênteses sempre, mas para simplificar, a gente vai colocar direto R1, com parênteses estrela, vai virar R1. Outra simplificação bastante comum, né, quando a gente tem uma operação de mais aqui, R mais S, é comum a gente colocar o parênteses, e aí tem um parênteses do estrela. Como a gente não está utilizando o parênteses do estrela, então essa expressão aqui regular vira R mais S estrela. Tá? Então a gente coloca só um parênteses aqui para dizer que a repetição pode ser de R ou S. Quando a gente tem só a operação de união, né, que é representado pelo mais, então R1 mais R2, fica R1 mais R2 sem o parênteses. E da mesma forma, quando eu tenho três, né, expressões regulares, seja R1 mais parênteses, R2 mais R3 e dois parênteses, ou né, R1 mais R2 com parênteses mais R3, a gente vai abreviar tudo por R1 mais R2 mais R3 só com um parênteses. E como eu já tinha usado anteriormente desde o início, a concatenação, que é o pontinho, a gente simplesmente vai omitir. Então, algumas simplificações aqui, alguns exemplos, né? Esse exemplo é o mesmo do início da aula. Então, a gente já pode tirar esse parênteses aqui interno e ficar com simplesmente A mais B, C, estrela. Aqui eu podia ter tirado, acabei esquecendo, né? Mas eu podia omitir esse pontinho aqui. E o C mais vazio mais a também. Aqui, ó, o A estrela, simplesmente colocar o A estrela, o A mais B e o lambda aqui no finalzinho, tá? Então, usem essas simplificações para a gente ficar com a anotação menos carregada. E aí, pessoal, eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês praticarem, tá? E é importante vocês realizarem esses exemplos e alguns exercícios, porque é muito legal quando você consegue, por exemplo, olhar uma expressão regular igual desse tipo aqui, ó, R igual a AB, A mais B estrela, concatenado com A mais BB. Então, com a prática, vocês olham aqui e já sabem que essa linguagem termina necessariamente com A ou com BB. E aqui no comecinho, pode ser qualquer coisa. Então, tá só uma moto aqui, pessoal, desculpa. Não vou editar esse vídeo de novo. Então, imagino que isso aqui fosse um autômato, né? Então, a gente poderia desenhar o autômato dessa forma. Eu teria um estado aqui, né? Vou chamar, não sou muito bem de desenho, então vou chamar o estado 1. Deixa eu ver se eu consigo, né? E é como se eu tivesse uma aresta aqui, ó, que fosse um A ou um B. Né? Então, é nesse estado, que é o estado inicial aqui, eu teria esse estado Q1, né? E aí, necessariamente, eu teria que terminar ou com A, né, para chegar no estado final aqui, que eu vou chamar de F. E a outra possibilidade, né, então, o meu estado final tem que ser um duplo aqui. Ou teria que ser dois vezes, então eu teria um B aqui, vou chamar no estado 2. E eu teria outro estado 3 aqui, o F, vou chamar aqui de F2, que é o estado final 2, né? Quando eu estivesse lendo o meu segundo B, tá? Então, como eu falei, a expressão regular é uma forma de representar uma linguagem, tá? Então, essa linguagem é a linguagem que começa com qualquer cadeia, A ou B, mas necessariamente ou ela termina com A, o estado final 1 aqui, ou termina com uma sequência de Bs, BB, que é o estado final 2. Então, os exercícios servem justamente para vocês terem mais fácil, né, essa conversão entre expressão regular e FN, expressão regular e por aí vai. Bom, então, dando sequência aqui, no exemplo, agora eu não consigo voltar para o vídeo. Agora eu tenho que descobrir como é que apaga.